Na segunda parte aqui da aula, a gente vai ver o que é a método de Galerkin e a forma fraca. Tá? Aqui vai ser bem interessante por dois motivos. A primeira é que a gente vai começar vocês vão começar a ter uma noção de espaços de função. Tá? Então, nota que a gente está vendo com uma aproximação de funções que são soluções de problemas de valor de contorno. Então, a gente vai passar para você alguns insights de como construir um espaço de funções, quais são suas propriedades. E esse tipo de coisa é bem útil na hora de você desenvolver métodos em elementos finitos. Então, são noções básicas e lógico, mas vai ser a base lá para entender esses métodos mais recentes, métodos sem malha, etc. Tá? Então quem tem interesse nesse tipo de coisa, bem importante esses conceitos aqui. E também a formulação fraca. A formulação fraca seria o contrário do que a gente tem na equação diferencial. A gente tem a formulação forte, onde a gente exige que a equação diferencial seja satisfeita em todos os pontos do domínio. A formulação fraca é equivalente à forte, só que ela é feita de maneira integral. Tá? Ou seja, a gente exige que a nossa formulação seja satisfeita de forma, em termos de média, no domínio inteiro. Tá? A formulação fraca vai ser interessante também, que a gente vai ver que mais para frente os três passos aqui que vão ser a partir do funcional que a gente tinha de energia potencial, a gente consegue chegar na forma fraca e obter a equação diferencial do problema e fazer o caminho contrário aqui. Tá? Então a gente vai conseguir caminhar por qualquer formulação que a gente viu na disciplina inteira, de um sentido para o outro, do funcional para a equação diferencial, vocês já sabem fazer, e agora a partir dela, a formulação fraca da equação diferencial até o funcional. Então unifica tudo que a gente viu num grande approach. Tá? Então vamos lá. Primeiro, então, que vai dar início a tudo aí vai ser o método de Galerkin. O que o método de Galerkin faz? Ele é um método de resíduos ponderados e a ideia dele é que as funções de ponderação sejam iguais às funções de aproximação. Então, basicamente, o que ele faz é setar o WI na equaçãozinha lá do método de resíduos ponderados como sendo as funções φ da aproximação. A ideia então é fazer que a equação diferencial seja satisfeita em termos de média, e essa média vai ser ponderada pelas funções de aproximação. Tá? Essa é a explicação mais direta. Se pegar um livro, ele vai falar do método de Galerkin, é isso. Tá? Só tem bastante coisa por trás disso. Tá? Essa integral de uma função com relação a todos os termos da sua aproximação vai significar muito mais coisa, tá? Que a gente vai ver nos próximos slides aqui. Só que para a gente entender bem, ou ter uma noção do que está acontecendo, a gente tem que olhar para um negocinho chamado espaço de funções. Beleza? Por que a gente vai olhar para cá? Uma vez que a gente cria uma função aproximada e escolhe aquelas funções φ, de 1 até n lá, o que a gente está fazendo? A gente está construindo um espaço de funções. E nos próximos slides eu vou mostrar para vocês o que isso significa e quais são as propriedades de um espaço de funções, aqui para o nosso contexto. Tá? Para facilitar essa ideia, a gente vai fazer uma analogia com espaços vetoriais. Tá? Por quê? Porque os espaços de funções são abstratos, não consigo fazer um desenho aqui para representar ele. Então a gente vai fazer uma analogia com as características de um espaço vetorial, que vocês já estudaram bastante, vocês, intuitivamente a gente consegue desenhar setinhas lá nos vetores desenhar eles, e
com essas propriedades bem estabelecidas para vetores, eu vou comentar então quais são as propriedades análogas para funções. Tá? Num espaço então vetorial, que seria o que a gente já estudou lá na graduação, tem o conceito de base. O que é a base de um espaço vetorial? A base é o seguinte: a partir de uma base você consegue escrever qualquer vetor pertencente àquele espaço com uma combinação linear dos termos da base. Pode parecer difícil, mas aqui, por exemplo, um espaço bidimensional, um plano, tá? Um x e um y. Qual uma possível base para esse espaço? São vetorzinhos E1 e E2. O que eles são? São basicamente os vetorzinhos unitários. Então o E1 ele tem 1 em x, 0 em y, e o E2 ele tem 0 em x e 1 em y. Então qualquer outro vetor pertencente aqui ao plano, você consegue escrever com uma combinação linear desses dois caras. O que eu quero dizer com uma combinação linear desses dois caras? Eu posso escrever esse vetor v qualquer aqui como um coeficiente α1 vezes o meu E1 mais um α2 vezes o E2. Beleza? Obviamente, se esses dois elementos, E1 e E2, são a base do meu espaço V2, eles pertencem ao espaço V2. Tá? Então aqui a gente dá uma amostra, um exemplo do que eu falei no slide anterior. Então, com uma base construída, a gente consegue escrever qualquer outro elemento desse espaço como uma combinação linear dos termos da base. Então, esse vetorzinho V aqui, eu repeti a equação aqui no quadro, o que seria? Se ele fosse um vetor aqui, uma unidade em x, 3 em y. Você escreveria ele como 1 é 1 mais 3 é 2. Então seria, ele tem coordenada 1 aqui em x e ele tem coordenada 3 lá em y. Então você consegue escrever qualquer vetor em duas dimensões com uma combinação linear dos termos da base dele. Beleza? E uma propriedade disso é o seguinte: qualquer elemento que você consiga escrever como uma combinação linear, né, da base de um espaço vetorial também pertence a esse espaço. Tá? Então qualquer coisa que se escreva com uma combinação linear de 1 e 2 também vai pertencer a V2. Beleza? Então a gente viu o que é base, E1 e E2, a gente viu como escrever aqui, a gente viu também como escrever qualquer elemento desse espaço como combinação linear dos termos da base, e qualquer coisa que você consiga escrever ou representar com os termos da base de um espaço pertence àquele espaço. Aí vem as propriedades de uma base de um espaço vetorial. A primeira é que os elementos da base são ortogonais ou linearmente independentes. Então a ideia básica dos elementos da base é que você não consegue escrever um como função do outro. Tá? Então não importa que continha que se faça de mais e vezes, você não consegue escrever o E1 como função de 2 e vice-versa. Beleza? De maneira matemática, como é que se representa isso quando dois vetores são ortogonais? Você diz que o produto interno dele é nulo, entre eles é nulo. Então essas simbolzinho E1, E2 no meio quer dizer o produto interno entre o vetor E1 e o vetor E2. Beleza? Então, se quer verificar se dois vetores são ortogonais ou linearmente independentes, se verifica se o produto interno entre eles é nulo. Tá? E o produto interno, ele é legal porque ele dá a noção de projeção. Tá? Então, por exemplo, a gente volta na figurinha, o produto interno de E2 em relação a E1 é nulo. Por quê? Aqui vetorialmente você não tem uma projeção, ou seja, se colocasse uma luz aqui de cima, ele não faria uma sombra aqui no vetor E2. Tá? Então seria a projeção de um sobre o outro é nulo. Então, por isso que eles são ortogonais. Tá? Se você fizer a projeção ou o produto interno de V em relação a E1, você vai recuperar o próprio E1 aqui.
Beleza? Então, a projeção seria, nesse caso aqui, a componente de V no eixo X. Beleza? E outra coisa que a maioria das bases ou a gente pode definir essa base que a gente construiu como uma base ortonormal. Esse normal quer dizer que a norma de todos os vetores que fazem parte dos elementos da base é unitária. Então, se tirar a norma dos dois vetores, vai ser igual a 1. Tá? Então, seria lá, por exemplo, o E1, que é 1 e 0. Então, seria 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Raiz quadrada desse cara é realmente igual a 1. Tá? Mesma coisa por 2. Então, a gente teve a noção de base, combinação linear para representar vetores, elementos da base são independentes, a noção de projeção, que é dada pelo produto interno, e de ortonormalidade. Agora a pergunta é, beleza, eu tenho um vetor V aqui, ele, obviamente, ele tem uma coordenada em X e uma em Y. Tá? Só que se eu não tivesse, a minha base fosse formada só por E1, ou seja, eu tivesse um espaço unidimensional, qual seria a melhor aproximação possível para esse meu vetor V no espaço unidimensional formado somente pela base 1? Aqui entra a noção de projeção. Como eu não tenho como representar essas coordenadas em X aqui, eu faço a projeção de V em X. Então a minha melhor aproximação para o meu vetor V no meu mundo unidimensional seria a projeção dele em X, que daria o próprio 1 aqui. Beleza? Então notem, vou ter coisas no espaço que têm mais características do que eu consigo representar. Então eu vou tentar projetar ele as características dele no espaço que eu consigo criar. Então essa seria a ideia do que a gente está fazendo aqui. Aparentemente não faz sentido falar isso em termos vetoriais, mas é o que a gente vai fazer em termos de funções. Beleza? Vamos ver nos próximos slides isso aí. Então, fazendo analogia para funções. Se a gente viu lá que num espaço vetorial os elementos da sua base são vetores, é lógico que no espaço de funções os elementos das suas bases sejam funções. Beleza? A gente viu que no espaço vetorial os elementos daqueles os termos da base, os vetores da base são ortogonais entre si, ou seja, são linearmente independentes. O que a gente vai ter para funções? Vai ter que as funções que vão formar a base de um espaço vetorial, um espaço de funções, vão ser também linearmente independentes. Como é que a gente faz? A gente diz que o produto interno entre essas funções é nulo. Tá? Então, para verificar a ortogonalidade entre funções, a gente faz o produto interno deles. Verifica o produto interno deles. Para funções, o produto interno é representado pelo quê? A integral no domínio de uma função vezes a outra. Se esse cara aqui for nulo, quer dizer que as funções são linearmente independentes. Ou seja, você não consegue representar uma como função da outra. A gente viu que no espaço vetorial, os elementos desse espaço são representados como uma combinação linear dos elementos da base. Por uma função é a mesma coisa. Tá? A gente representa os elementos de um espaço de função como uma combinação linear de suas funções base lá. Traduzindo isso para o nosso método aqui. Quando a gente escolhe uma função, as funções de aproximação φ, a gente na verdade construindo um espaço de funções, que a gente vai chamar aqui de S barra. Por que eu estou colocando barra? Porque ele vai ser um espaço para aproximação. A gente está aproximando o espaço completo, que seria lá o espaço real onde está contida a nossa solução exata. Então o barra, que seria a solução aproximada, pertence a S barra, e a solução exata da equação diferencial pertence a S.
Então S é composto por todas as funções que possam ser representadas como uma combinação linear da sua base. Basicamente o que a gente está fazendo ao escrever o barra. A gente escreveu o barra lá, realmente como uma combinação linear dos termos da base. A gente multiplicava lá os φ, que são as funções que vão ser as bases, por coeficientes da aproximação. Beleza? Se a gente olhar para o nosso espaço vetorial, os φ seriam o E1 e o E2, e o C seriam os alfas que apareceram alguns slides atrás. Cadê? Esses caras aqui. Esses seriam os Czinhos e os E seriam os φs. Beleza? Essa combinação linear de todos os elementos da base, a gente pode escrita em matemática por essa expressão aqui. Tá? Então S barra é formado pelo span T φ I igual a 1 até n. Em matematiquês o que eu estou escrevendo em português em cima. Então notem, o que faz o método de Galerkin? Ele impõe que o produto interno entre a função resíduo e todos os elementos da sua base sejam nulos. Em outras palavras, ele faz a função resíduo ser ortogonal ao espaço S. Então a gente escolheu as funções φ, montou o nosso espaço S barra. Beleza? No método de Galerkin, o que eu faço? Eu faço a multiplicação, a integral em todo o domínio da multiplicação das funções dos termos da base, vezes a função resíduo serem nulas. Eu estou basicamente fazendo o quê? Isso aqui ser nulo. Estou fazendo o produto interno entre a função resíduo e todos os termos da base serem nulos. Então a gente está fazendo a função resíduo ser ortogonal ao espaço S barra. Beleza? Então o que a gente está fazendo quando a gente usa o método de Galerkin, como eu apresentei aqui, a gente está ortogonalizando o resíduo no espaço formado pelas funções de aproximação. A ideia é daquela melhor aproximação possível, dados os elementos que eu tenho aqui. Tinha um exemplo simplista aqui do vetorzinho, mas em termos abstratos o que a gente está fazendo com um espaço de funções. Beleza? Então, isso aqui, vamos ler, reler, vou passar no Moodle uma mensagem, 2 livros que tem mais conteúdo, mas poucos absorvendo e fazendo a cabeça de cada um acreditar. Tá? Como é abstrato, tem que acreditar. Não tem muito jeito. Professor, Pode falar. mas daí nessa equação, quanto mais próximo de zero o resíduo, melhor vai ser a função aproximadora daí. E daí ele vai ter que compensar menos. Exatamente. No final das contas, provavelmente quanto mais termos a gente colocar aqui, para as funções de aproximação, menor vai ser o resíduo, mas ele vai conseguir representar o espaço original, o espaço S. Ou seja, mais próximo S barra vai estar ds, e teoricamente melhor vai ser a nossa aproximação U barra se comparado ao onde a gente quer chegar. Essa seria a ideia do método de Galerkin. Então, tem um longo caminho desde aquele primeiro slide, onde o método de Galerkin era apresentado como isso aqui, que seria, eu vou pegar a função resíduo e ponderar com os termos, as minhas funções de aproximação. Seria a explicação mais superficial. A gente deu todos esses slides para chegar na mesma equação e dizer, o método de Galerkin, o que ele faz? Ele constrói uma solução aproximada, ortogonalizando o resíduo no espaço de aproximação. Ou ele projeta o resíduo, calcula os coeficientes C que projetem o resíduo no espaço de aproximação. Beleza? Isso aqui é legal pegar um feelingzinho, porque quando, se eventualmente alguém quiser lidar com métodos, com classes de métodos de elementos finos um pouquinho mais recentes,
essa ideia de construir a base é o núcleo de todas as ideias que tem lá. Tá? Normalmente você vai jogando termos aqui para melhorar o que você quer fazer. Tá? Esse aqui é o primeiro passo para chegar lá. Beleza? Então, fazendo isso aqui, a gente tem a solução do problema. Então não precisa nem calcular aqui os termos φ, eles já foram escolhidos. Basicamente a gente precisa ter a função resíduo e construir o sistema de equações gerado por essa relação aqui entre eles. Beleza, por que eu fiz essa delonga toda aí pro método de Galerg? É que com esses conceitos dados, a gente consegue, eu consigo passar para vocês uma ideia mais formal da forma fraca. O que é a forma fraca? A explicação genérica para ela. A forma fraca ela não exige que essa equação diferencial seja satisfeita em todos os pontos. Tá? Ela exige que ela seja satisfeita de forma integral em sentido de médias. Beleza? Então o que a forma fraca vai fazer? Você vai considerar as funções W, que vão pertencer aqui a esse espaço S-var, e esse S-var representa o espaço de funções que obedecem às condições de contorno essenciais do problema do valor de contorno. Então, seria bem as regrinhas que a gente usa para escolher os φ lá, por exemplo. A formulação fraca, o que ela faz? Então, é buscar uma solução U pertencente a S, para a equação diferencial, que faça isso aqui ser satisfeito. Basicamente, o que está acontecendo aqui, a gente está fazendo a equação diferencial ser satisfeita de forma integral, ponderada pelas essas funções W. Então a ideia aqui é fazer a equação diferencial ser satisfeita no sentido integral. Beleza? E para por aí, tá? Então, se fosse a explicação superficial, a gente parava aqui e começava a trabalhar para achar aqui a função de aproximação. Só que aqui vamos elaborar um pouquinho mais, vamos deixar isso aqui um pouquinho mais formal para facilitar a nossa vida. Então notem, pela equação 45, isso aqui tem que ser válido para qualquer U pertencente a S, para qualquer W pertencente a S-var, e forçando a condição de contorno essencial e natural. A essencial ela é naturalmente satisfeita na escolha aqui do espaço de aproximação W-var, W de S-var, e as naturais ainda não apareceram. Tá? Na formulação fraca, então da forma que eu passei para vocês, os conjuntos S e S-var não são necessariamente iguais. Tá? Por quê? Se a gente olhar para a equação aqui, no W aparece só a própria função. Então, para você vai ter um conjunto bem mais amplo de funções que você consiga colocar aqui e essa integral fazer sentido matematicamente. Já para o U aparece uma derivada segunda, ou seja, você precisa no espaço de funções cuja derivada segunda tem que ser contínua e suave de forma a você conseguir resolver essa integral. Então, o conjunto S é bem mais restrito que o S-var para essa formulação e também as condições de contorno naturais não são incluídas na formulação. Tá? O que a gente vai fazer? Vamos pegar e passar uma dessas diferenciações do U para o W. Com isso a gente ganha duas vantagens. A gente faz o nível de exigência matemática dos espaços S e S-var ser o mesmo. E, como a gente viu lá nas primeiras aulas, essa integral por partes faz as condições de contorno naturais serem incluídas na formulação. Então vamos lá. Vamos aplicar uma integral por partes no primeiro termo. Então seria W e A por dois linhas. Então o que a gente quer fazer é passar uma diferenciação do U para o W. Aplicando a definição da integração por partes, a gente tem esse termo que tem que ser avaliado no contorno e surge aqui a nova termo que vai para dentro da integral.
bem com o que a gente queria. U e o W tendo derivada primeiro. Então, retornando esses caras para a equação de cima, a gente tem o termo dentro da integral. Notem que agora aparece U' e W', aparece um W aqui, e o termo no contorno, tudo isso igual a zero. Então aqui, com essa integração por partes, o que aconteceu? A condição de contorno natural vai aparecer nesse termo, e tanto U quanto W podem pertencer ao espaço S infinito aqui. Beleza? As mesmas condições de suavidade e regularidade são exigidas para essas duas funções. Aqui eu só coloquei por extenso para aparecer realmente a condição de contorno natural do problema. Beleza? Notem, até aqui a gente não executou nenhuma aproximação. Beleza? Essa equação 48, ela é tão válida quanto a equação, o problema de valor de contorno da barrinha. A solução delas é a mesma e é exata. Vocês vão entender na próxima aula por que eu coloquei esse S infinito. É porque até esse ponto, esse espaço qualquer gerado pelos W tem um somatório infinito. Tá? Então a solução da formulação fraca e forte é idêntica. Então, nenhuma aproximação é feita. Só que para a gente não interessa isso, porque a gente não consegue ser um resultado importante teórico, mas não nos serve para gerar soluções aproximadas. O que a gente vai fazer? Vamos truncar esse somatório, ou seja, gerar uma solução aproximada para esse problema. Tá? Como é que a gente vai gerar a solução aproximada? Vamos truncar esse somatório em N termos, tanto para a expansão em U quanto para a expansão em W. E duas funções vão pertencer agora ao nosso espaço de aproximação S barra, que é o S barra que a gente viu ali atrás, seria o espaço formado pelas nossas funções φ lá. Só que agora a gente sabe que as funções φ vão ser as bases de um espaço de funções que a gente vai criar para obter a solução aproximada. Então, qual seria o procedimento aqui? A partir da solução da formulação fraca não aproximada completa, a gente vai substituir W por W barra e U por U barra. Ou seja, o W vai ser representado por aquele somatório com os coeficientes chamados de A e U de C, como a gente vinha fazendo. Tá? Então, basicamente, por exemplo, a W barra linha vai ser igual aqui, somatório de igual a 1 até N, de A e φ linha. Tá? Então é só colocar um linha para gerar o W linha ou linha, que é quem está aparecendo aqui. Então esse cara aqui é o W linha, esse cara aqui é o U linha, esse aqui o cara é o W. E esse cara aqui é o W avaliado em L. Então, o que a gente vai manipular aqui? Notem, nesse termo que está, tudo que está dentro da integral, tudo que está nesse constitezão aqui, tem esse somatório em AI sendo multiplicado. Aqui, lá e também no termo aqui de fora. Então, a gente, como o somatório em AI não depende da integral, a gente consegue tirar ele da integral e colocar todo mundo em evidência. Tá? Então isso que foi feito aqui nesse segundo passo. O somatório em AI saiu da integral, está igual a zero, está todo mundo em evidência. O que está acontecendo com esse cara aqui? Esse A tem que ser essa equação, para ser verdadeira, ela tem que ser válida para qualquer conjunto de A, qualquer conjunto de coeficientes. Tá? Então a única forma de se forçar essa condição ser verdadeira é se tudo que tiver aqui dentro seja igual a zero. A forma dessa expressão toda ser igual a zero é só se o que tiver entre
conchetes for igual a zero. Beleza? O que está entre conchetes ser igual a zero, a gente recupera essa equação aqui de baixo. Ou esse sistema de equações aqui de baixo. Note que a gente tem aqui um somatório em J de φ e J, CJ. Ou seja, para cada elemento i da minha função de aproximação, eu vou ter uma equação dada por essa igualdade. No final das contas, eu tenho um sistema de equações n por n, com n incógnitas e n equações. Beleza? Tirando aqui o c da integral também, o que a gente vai ter? Vamos ter aqui um termo KIJ vezes CJ igual a FI. Então, no final das contas, ele vai formar um sisteminha de equações KC igual a F, como a gente tinha lá nos outros métodos. Os termos são dados aí pelas equações 52 e 53. E a gente vai ter exatamente a mesma solução do que a gente obteve pelo princípio dos trabalhos rituais ou por Ritz. Beleza? Então, no PTV ou em Ritz, a gente saiu do funcional de energia potencial total e chegou nessa formulação aqui. Aqui a gente saiu da equação diferencial e chegou na mesma aproximação. Então, tudo equivalente aqui. Beleza? Então, a gente pode dizer lá que a solução por Ritz, o princípio dos trabalhos virtuais, é equivalente à solução por Galerkin ou pela forma fraca. A gente está juntando todos os mundos, todo mundo converge para o mesmo lugar. Tá? Considerando aqui o espaço da aproximação S barra. Então, a versão aproximada da formulação fraca é análoga ao método de Galerkin quando é análogo ao método de Galerkin. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Beleza? Então, uma vez que se acostuma um pouco com matematiquez aí do negócio, na minha cabeça fica mais fácil enxergar a solução a explicação por Galerkin. No final das contas, está fazendo a mesma coisa. Se olhar aqui, o que a gente está fazendo, W barra, qualquer W barra pertencente a S, quer dizer, isso aqui tem que ser válido para todos os termos da base do espaço S barra. Então, basicamente, para eu fazer isso, estou fazendo aqui o resíduo gerado pela função aproximada ser ortogonal. A função resíduo a função erro ser ortogonal ao meu espaço de aproximação. Então, os dois levam a mesma solução. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu gerar soluções aproximadas partindo da equação diferencial e mostrou que elas são iguais às soluções do PTV ou Ritz, que nós obtivemos partindo lá do funcional. O método de Galerkin, então, calcula os coeficientes da aproximação fazendo a função resíduo ser ortogonal ao espaço de aproximação, ou seja, ao produto interno entre a função resíduo e cada elemento da base do espaço é igual a zero. A formulação fraca em dimensão infinita não é aproximada, então aqui é um troço. Até a equação 48 não houve aproximação, ou seja, isso aqui, a equação 48 e a formulação forte são exatamente iguais. E a formulação fraca em dimensão finita coincide com o método de Galerkin, que é o que a gente viu agora há pouco. Beleza? Então, com esse conteúdo, vocês conseguem sair do funcional energia potencial do problema e gerar uma solução aproximada, ou conseguem partir da equação diferencial do problema e obter a mesma aproximação. Beleza? Depois da prova, a gente vai ver como caminhar de um para o outro. Dada a equação diferencial, eu obtenho funcional associado. E o caminho inverso você já conhece. Dado funcional, eu obtenho a equação diferencial com as equações da Lagrange da operação. Então, para fixar essa matéria,
coloco como sugestão de tarefa aqui vocês obterem o formato da matriz K e vetor F utilizando o método de Galerkin ou formulação fraca. Tá? Não precisa resolver porque vocês já devem ter resolvido. Vocês vão ver que a formulação, os formatos de K e F que vocês encontram são exatamente iguais ao que vocês tinham lá pelo princípio de tamanho de vetoriais. É mais o trabalho de pegar a equação diferencial a partir dela e ir trabalhando para chegar lá. Esquentar na cabeça, pessoal. Dúvidas, perguntas?